Glória a Deus, Deus é maravilhoso. Abra a palavra do Senhor, mais uma vez, no Evangelho de João, também no mesmo capítulo que nós refletimos um pouco na semana passada. Evangelho de João, capítulo 4. Por favor. Se tem algum instrumento ligado. Evangelho de João, capítulo 4. João 4. Glória a Deus. João 4, 4. João, capítulo 4, versículo de número 4. Amém? A igreja encontrou? Glória a Deus. Está escrito então a palavra do Senhor. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Vou ler de novo. E era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Vamos orar? Feche os seus olhos. Ó Pai querido, ó Deus santo, Deus maravilhoso, Senhor, nesta noite, ó Pai, nós queremos, Senhor, ser gratos a Ti, ó Pai, pela, meu Deus, a oportunidade de, meu Deus, refletirmos na Tua palavra. A oportunidade, Senhor, de podermos, ó Deus amado, ouvir a Tua voz, Senhor, e sermos, meu Deus, tocados pelo Teu Santo Espírito. Sermos transformados, ó Deus, dentro da Tua palavra, Senhor, de acordo com a revelação, ó Deus, do Senhor. Espírito Santo de Deus, que eu possa ser, ó Deus, iluminado, Deus, agora, meu Pai, para que, ó Deus, a minha boca, Pai, não fale apenas, meu Deus, aquilo que é, meu Deus, carnal, que é humano, Senhor, mas que eu possa proferir, ó Deus, nesta noite, Pai, a revelação da Tua palavra, Pai, ao coração, meu Deus, da Tua igreja. Em nome de Jesus, Pai, tudo que é contrário, Senhor, à ministração da Tua palavra, Senhor. Tudo, Deus amado, que tenta se levantar, que tenta obstruir, Pai, que tenta confundir, ó Deus, o Teu povo, ó Deus, seja agora repreendido do nosso meio, na autoridade do santo nome de Jesus. Você crê? Glória a Deus, aleluia. Então, nós vimos aqui, alguns dias atrás, sobre esse texto muito conhecido, não é, do Evangelho de João, e nós meditamos em alguns versículos, mas esse versículo, ele tem algo a nos dizer. Aqui, não é? Diz, e era-lhe necessário atravessar a província de Samaria. Glória a Deus. O som? Glória a Deus. Pode acender as luzes ali, Raquel, por favor? Isso. Está muito escuro. Glória a Deus. Assim tá bom. Deixa metade da galeria. Isso. Tudo são adequações que nós vamos fazendo. Então, Jesus, ele tinha a necessidade de atravessar ali aquela província, ir até a cidade de Sicar, e ali naquela travessia, né, não era nada normal, como nós já vimos. As pessoas ali daquele lugar, eles não se davam com os judeus, e o caminho para chegar ao lugar que eles tinham como destino seria dando a volta, ou passando perto do mar, ou passando às margens do rio Jordão. E Jesus, sabendo que ele tinha uma missão para poder cumprir naquele lugar, que era levar ali a salvação para a mulher samaritana, e através da mulher samaritana todas as pessoas daquela cidade também serem alcançadas, não é, com a sua palavra, com ali aquilo que ele desejava fazer. Então ele entra naquela terra, que era uma terra até então proibida para que os judeus pudessem entrar. Mas ele, irmãos, era Jesus, como é até hoje. E ele sabe, não é, como sabia, da sua missão. E ele se empenhava em cumprir aquela missão. Mas os discípulos, eles não sabiam. E a Bíblia não fala, mas eu começo a pensar que quando a gente é proibido de andar por um lugar, entrar em um território, não é? Isso não nos traz muito conforto. Se aqui na rua tivesse uma placa, né, proibido passagem de cristãos. Se nós passássemos por aqui, talvez poderíamos ficar, não é, pensando, olha, por que está proibido passar cristão aqui? Por que eu não posso passar aqui nesse lugar?
Isso poderia trazer um certo medo. E aqui, no texto não fala, mas eu penso que os discípulos talvez ficaram até um pouco temerosos, por algum momento talvez, mas mesmo assim eles resolveram, confiando em Jesus, passar ali por aquele lugar. Existem coisas, irmãos, na nossa vida que são necessárias. Jesus tinha uma missão ali, levar a sua palavra, levar os seus ensinos para aquela mulher, para que ela pudesse, então, ser uma propagadora dos seus ensinos naquela cidade, e depois dezenas e dezenas de pessoas fossem alcançadas com a sua palavra, e ali pudesse acontecer a transformação na vida daquelas pessoas. Eu gostaria que você voltasse junto comigo para o livro de Gênesis. Vamos para Gênesis 37, para que a gente possa refletir um pouco mais sobre aquilo que é necessário. Gênesis 37, verso de número 2. Um texto muito conhecido, nós já refletimos várias vezes. Gênesis 37, verso 2. Diz assim: Esta é a história de Jacó. Tendo José 17 anos, apacentava os rebanhos com os seus irmãos. Sendo ainda jovem, acompanhava os filhos de Bila e os filhos de Zilpa, mulheres de seu pai, e trazia más notícias deles a seu pai. Ora, Israel amava mais a José que a todos os seus filhos, porque era filho da sua velhice, e fez-lhe uma túnica talar de mangas compridas. Verso 4. Vendo, pois, seus irmãos que o pai o amava mais que a todos os outros filhos, odiaram e já não lhe podiam falar pacificamente. Teve José um sonho e o revelou a seus irmãos, por isso o odiaram ainda mais. Pois lhes disse: Rogo-vos, ouvi este sonho que tive. Atávamos os feixes no campo, e eis que meu feixe se levantou e ficou em pé, e os vossos feixes o rodeavam e se inclinavam perante o meu. Então lhe disseram seus irmãos: Reinarás com efeito sobre nós? E sobre nós dominarás realmente? E com isto tanto mais o odiavam, por causa dos seus sonhos e de suas palavras. Verso 9. Tendo ainda outro sonho, o referiu a seus irmãos, dizendo: Sonhei também que o sol, a lua e 11 estrelas se inclinavam perante mim. Contando a seu pai e a seus irmãos, repreendeu o pai e lhe disse: Que sonho é este que tiveste? Acaso viremos eu e tua mãe e teus irmãos a inclinarmos perante ti em terra? Só até aqui. Nós conhecemos a história. José é um sonhador, como ele é conhecido, e ele tem esses sonhos, e ele recebe do seu pai ali, antes de ter os sonhos, uma túnica talar de mangas compridas, era uma túnica colorida. Quando seu pai lhe dá aquela túnica, lhe dá aquele presente, ele estava como se estivesse ali escrevendo um decreto para aquele filho. Ele estava dizendo: olha, você é meu filho e você reinará sobre os seus irmãos. José não era o filho mais velho de todos os filhos de Jacó, mas José era o filho amado de Jacó. E José recebe aquele presente do seu pai como se fosse ali, como eu já disse, um decreto. E aquilo moveu o coração dos seus irmãos, infelizmente, para o mal. Quando, irmãos, Deus nos presenteia, o nosso Pai, às vezes, pessoas que podem estar à nossa volta por não compreender os desígnios de Deus, às vezes podem ficar entristecidos. Podem até mesmo deixar que entre em seus corações a inveja. Então, nós precisamos sempre nos alegrar com a bênção que o outro está recebendo. Nós precisamos sempre lutar para que Satanás não plante no nosso coração, não plante na nossa mente a inveja, porque o outro está sendo abençoado. Esse não é um sentimento cristão. O sentimento cristão é se alegrar com a alegria do outro. A palavra do Senhor não nos ensina chorar com os que choram e sorrir e se alegrar com os que se alegram. Então fique alegre ao ver um seu irmão em Cristo receber alguma bênção de Deus.
Fique alegre, não é, ao ver alguém que você conhece, talvez até mesmo dentro da sua própria parentela, receber algo de Deus. Fique feliz. Os irmãos de José, eles infelizmente, eles atentaram contra a vida de José. Você pode, né, acompanhar junto comigo aqui no versículo de número 17, diz assim: disse-lhe o homem, né, perguntaram aí, José perguntou sobre os seus irmãos, e aí o homem responde: foram-se daqui, pois ouvi-os dizer, vamos para Dotã. Então seguiu José atrás dos seus irmãos e o achou em Dotã. De longe o viram, e antes que se chegassem, conspiraram contra ele para o matar. E diziam um ao outro: vem lá o tal sonhador. Vinde, pois, agora, matemo-lo, e lancemo-o numa destas cisternas, e deixaremos um animal selvagem o comer, e vejamos em que darão os seus sonhos. Mas Rúben, ouvindo isso, livrou-o das mãos deles, e disse: não lhe tiremos a vida. Também lhes disse Rúben: não derramareis sangue, lançai-o nesta cisterna, que está no deserto, e não ponhais a mão sobre ele. Isto disse para livrar deles, a fim de o restituir a seu pai. Verso 23 agora. Mas logo que chegou a José, a seus irmãos, despiram-lhe o que, irmãos? O que eles tiraram dele? A túnica talar de mangas compridas. Eles tiraram de José o presente que seu pai havia lhe dado. Talvez nós olhando, não é? Se nós olharmos essa história assim, sem a revelação do Espírito Santo, nós podemos pensar: olha, eles tiraram de José apenas o presente que o pai havia lhe dado. Eles tiraram de José porque eles tinham inveja de José, porque José era um filho amado, era o filho predileto, vamos dizer assim, de Jacó. Mas quando eles se lançam sobre José e eles retiram de José aquela túnica, eles estavam tentando retirar de José também, irmãos, a liderança. A liderança que José iria exercer sobre toda a sua família no futuro. Você conhece as Sagradas Escrituras? Você sabe que José se torna governador do Egito? Você sabe que ele é o primeiro abaixo de Faraó? Que nenhum pé se levantaria ali no Egito sem que José soubesse? E eles tentaram então retirar da vida de José essa liderança. Mas mesmo que eles retirassem ali aquela túnica, como eles retiraram, mesmo que eles rasgassem aquela túnica, já no mundo, na esfera espiritual, Deus já tinha algo com José. E é isso que eu quero te falar nessa noite. Mesmo que se levante Satanás, mesmo que se levante todo o principado, toda a potestade, se nós entregamos a nossa vida nas mãos do Senhor Jesus, se a nossa vida, não é, o nosso nome está escrito no livro da vida, Deus tem algo conosco. Deus tem algo com você. Não se assuste, não fique atemorizado com qualquer que seja a notícia ruim, com qualquer que seja a situação que está acontecendo à sua volta. Creia no Senhor Jesus e será salvo tu e a tua casa. É a palavra de Deus. Deus tem um negócio com cada um de nós, irmãos. Se você entregou a sua vida para Jesus, podem tentar rasgar sua roupa, podem tentar tirar a sua liderança, podem tentar te humilhar, podem tentar falar que você não é nada, mas Deus é o nosso Pai. Deus é o seu Pai. Deus tem um negócio comigo e com você. Nós não sabemos explicar às vezes nós não somos nem mesmo merecedores, mas Deus tem algo com cada um de nós. Deus, Ele te escolheu, Deus te chamou, Deus quer que você se assente junto com Ele na mesa. Nós temos o privilégio, a oportunidade de podermos participar da Santa Ceia do Senhor. E esse privilégio, essa oportunidade, igreja, olha, é porque Deus nos ama. E nós amamos ao Senhor. O quanto nós o amamos? Aqui José, veja aí, verso 24. E tomando-o, lançaram na cisterna vazia, sem água. Ora, sentando-se para comer pão, olharam e viram uma caravana de ismaelitas, que vinha de Gileade. Seus camelos traziam aromatas, bálsamo e mirra, que levavam para o Egito. Como se não bastasse, os irmãos de José já não o suportavam dentro de casa, já o suportavam, né? Ali dentro daquele convívio, pegaram as suas vestes, arrancaram, rasgaram, né? Fingiram que era um animal que havia o devorado, levavam as vestes para o seu pai, e ali não bastou,
pegaram José e venderam como escravo. E ele foi para o Egito. Foi vendido como escravo por seus próprios irmãos. Vamos caminhar um pouquinho na Bíblia? Passa agora para Gênesis capítulo 39. Gênesis capítulo 39. Verso 1 diz assim, começa aí. José foi levado ao Egito, e Potifar, oficial de Faraó, comandante da guarda, egípcio, comprou dos ismaelitas que eu tinha levado para lá. O Senhor era com José. O que está escrito aí, igreja? Vamos ler juntos? O Senhor era com José. Mais uma vez, o Senhor era com José. Olha, o Senhor, ele era com José. Os seus irmãos, não é? O tentaram vender para que ele fosse escravo dos ismaelitas ou de qualquer outro que o comprasse, para o servir, para ficar ali talvez eternamente. Mas o Senhor, ele era com José. O Senhor é com você. O Senhor é com você. José estava entrando ali numa terra que ele não conhecia. Ele não conhecia os costumes daquele povo, ele não conhecia ninguém ali, os seus pais não estavam, os seus irmãos não estavam, o lugar que ele costumava dormir ali na sua casa, a mesa que ele se assentava para se alimentar, tudo ali era diferente. Mas o Senhor era com José. O Senhor era com José. Irmãos, nós estamos, vivendo coisas muito novas na nossa vida, situações muito diferentes, situações a qual nós podíamos, talvez, um dia imaginar, pensar assim, como que isso vai acontecer? Isso não tem a mínima probabilidade de acontecer. Isso nunca vai acontecer. Talvez, o momento que nós estamos vivendo agora, para alguns, talvez sejam momentos de insegurança. Mas eu quero te dizer, meu irmão, que se você passou pelo batismo nas águas, se você está aliançado com o Senhor, como eu, pela misericórdia de Deus, ensinei aqui há dias atrás, se nós somos amados do Senhor e nós queremos agradar ao nosso Pai, porque nós o amamos, se nós estamos aliançados com esse Deus Pai Todo-Poderoso, olha, podemos passar por qualquer situação, Deus é conosco, Deus é com você. Você pode colocar a sua mão em direção ao seu coração assim e falar assim do fundo do seu coração, fala com você mesmo, fala o seu nome, fala aí, olha, Aldrey, Deus é com você, fala o seu nome, fala, olha, diga o seu nome, fala, Deus é com você. Às vezes você precisa entender isso. Às vezes nós, oramos para tantas pessoas, às vezes fazemos tantas coisas, mas às vezes nos esquecemos de orar por nós mesmos, de falar com o nosso interior, com o nosso íntimo, e falar, olha, Deus é comigo, eu posso fazer isso. Posso todas as coisas naquele que me fortalece. Nós estamos em Cristo, você está em Cristo? Está no Senhor, de fato e de verdade, quer agradar o Pai? Hoje à tarde eu fiz um aconselhamento, uma pessoa muito estimada, muito querida, mas que, por causa das adversidades da vida, foi se afastando, do convívio do rebanho, e começou a passar algumas adversidades. Começou a passar por alguns problemas. Mas por que, irmãos? Por causa das adversidades, às vezes tentarem sufocar. Você conhece o texto sagrado, só vou te lembrar, O que acontece com Moisés quando ele vai diante do faraó, e ele fala para faraó, olha, liberta o povo para que o povo vá adorar no Egito, vá adorar no deserto, liberta o povo para que o povo saia do Egito e vá servir ao Senhor no deserto. O que faraó fala? O povo está ocioso, dá serviço para eles, ocupa o tempo deles, e assim foi feito. E quanto mais Moisés ia lá falar com faraó, mais o coração de faraó se endurecia e menos ele deixava com que o povo fosse ao deserto ali para adorar. Então, uma estratégia do diabo nos nossos dias.
é tentar plantar no nosso coração, na nossa mente, que nós estamos ocupados demais, que nós não podemos ir à casa de Deus, que nós não podemos nos distrair das nossas atividades. Isso é uma estratégia de Satanás. Não caia nessa armadilha, igreja. Não caia. Não caia. Olha, lembre-se sempre, Deus, Ele é conosco. Mas Ele enviou o seu Filho Jesus para morrer por nós e conquistou para mim e para você uma salvação que não foi de graça. Custou a vida de um inocente. Custou a vida de Jesus, morto na cruz do Calvário. Aqui no texto, olha, vamos continuar. O Senhor era com José, que veio a ser homem próspero, e estava na casa do seu senhor egípcio. Vendo Potifar que o Senhor era com ele, e que tudo o que ele fazia, o Senhor prosperava em suas mãos, logrou José mercê perante ele, a quem servia, e ele o pôs por mordomo de sua casa, e lhe passou às mãos tudo o que tinha. E desde o que fizera mordomo de sua casa, sobre tudo o que tinha, o Senhor abençoou a casa do egípcio, por amor de José. A bênção do Senhor estava sobre tudo o que tinha, tanto em casa como no campo. Potifar tudo que tinha o confiou às mãos de José, de maneira que, tendo por mordomo, nada sabia, além do pão que se alimentava. José era homem formoso de porte e de aparência. Veja, a graça de Deus ali com José foi tão grande, que tudo que José põe as mãos, prosperava. E o interessante é que Potifar ali, que não conhecia o Deus de José outrora, que só começou a ver as maravilhas que o Deus de José fazia, porque ele se relacionava com José, ele viu ali como era a grandeza desse Deus, ele coloca então José como o líder, como o mordomo da sua casa. E nesse texto aqui no finalzinho fala que José era um homem bonito, um homem de boa aparência. E você conhece o texto sagrado, sabe que a mulher de Potifar, ela tenta contra a vida de José, e José novamente vai parar onde? No cárcere. Lá no cárcere. Versículo de número 21. Versículo 21. José é preso, e depois no versículo 21 do mesmo texto diz aí, o Senhor, porém, era... Vamos ler de novo? O Senhor, porém, era com José. Aí, irmãos, o Senhor era com José. Mais uma provação, mais uma dificuldade. Meu Deus, se isso acontecesse na minha vida ou na sua vida, talvez nós, pensaríamos, nossa, estava quase rompendo. Mas aparece essa endemoniada dessa mulher. Aparece essa enviada do inferno. Aparece essa serva de Jezabel. Para poder me atormentar, para poder me perturbar, disse José, talvez, não é? E onde que José vai parar de novo? Vai para a cadeia outra vez. Vai preso outra vez. Mas olha o versículo 21. O Senhor, porém, era com José. E lhe foi benigno, e lhe deu mercê perante o carcereiro, o qual confiou às mãos de José todos os presos que estavam no cárcere. E ele fazia tudo quanto se devia fazer ali. E nenhum cuidado tinha o carcereiro de todas as coisas que estavam nas mãos de José. Portanto, o Senhor era com ele, e tudo o que ele fazia, o Senhor... José, na hora que eu chegar no céu, eu quero conhecer esse José. Provação, hein? Como dizia, não é? Uma pessoa, uma autoridade que nós conhecemos aí algum tempo atrás, não é? Melhorou, piorou, parece que melhorou, parece que piorou, não é? Um negócio mais ou menos desse tipo. Parecia que estava correndo tudo bem. Lá vai José outra vez de novo para o cárcere. E lá no cárcere, ele começa a liderar o cárcere. Deus era com ele, o Senhor era com José. E já o carcereiro não tomava conta de mais nada. E José tomava conta de tudo. Amém? Vamos caminhar um pouquinho mais? Agora vamos para Gênesis 41. Gênesis 41, verso 1. Daqui
Daqui a pouco você vai entender onde é que nós vamos chegar. Passados 2 anos completos. Quantos anos, irmãos? 2 anos. 2 anos se passaram. Talvez a gente pensando, né? Aqui, não é? Passaram 2 anos só, pastor. Isso aí não é nada, não. Passaram 2 anos completos para alguém que estava acostumado a ter do bom e do melhor na casa do seu pai. A ter uma cama quentinha, a ter comida quentinha, a ter a melhor roupa, não é? E ele já estava numa caminhada de escravidão, foi para a cadeia, ficou um tempo lá, saiu de lá e agora se passaram 2 anos e ele está novamente no cárcere. E aí, passados 2 anos, parecia-lhe achar-lhe ele de pé, junto ao Nilo. Vamos lá, acho que eu passei páginas demais aqui. Do rio subiam 7 vacas formosas, à vista, e gordas, e pastavam no carriçal. E aqui vai falar, não vou ler tudo, né, sobre um sonho que Faraó tem. Agora, nós estamos refletindo sobre a vida de José. E José é conhecido como o sonhador. E justamente, né, Deus permite que Faraó tenha o quê, irmãos? Um sonho. Olha só, como é que Deus, né, faz as coisas perfeitas. Ele coloca pessoas que às vezes têm o mesmo testemunho de vida, que já passou por situações talvez idênticas à nossa. Sabe para quê? Para nos fortalecer, para nos dar a direção, para, testemunhar para mim e para você e dizer, olha, você está passando por isso, mas eu também já passei por isso e eu cheguei do outro lado. Eu também já passei por isso e olha, Deus me deu a vitória. Talvez você está passando por uma situação difícil, meu irmão, minha irmã, e eu quero te dizer que se essa pessoa ainda não chegou, Deus está levantando alguém para poder colocar do seu lado e falar para você, olha, essa situação tem jeito, essa situação tem fim, você vai poder sair dessa situação, sabe por quê? Porque eu passei por isso, porque eu também vivi isso. E tudo que você viveu, tudo que nós vivemos, nós precisamos testemunhar para as pessoas que estão à nossa volta, para que essas pessoas possam se fortalecer em Cristo por causa do nosso testemunho. Quer ver? Deixa eu fazer uma pesquisa aqui nessa noite com os que estão aqui na igreja. Você casado, já teve algum probleminha conjugal com a sua esposa? Já? Já teve? Já teve? Superou? Superou, né? Porque eu estou vendo os casais aqui, se não tivesse superado, não estava aqui. Não é? Não é mesmo? Problema de saúde, alguém já teve? Não é? Problema financeiro, alguém já teve? Aí, não é? Os que têm filhos, já teve problema com os filhos? E os filhos que estão aqui, já teve problema com os pais? Tem filho que está levantando a mão assim, porque o pai está aqui, então complica. Está vendo? Todos nós, em algum momento da nossa vida, nós já tivemos problemas. Mas eu quero te lembrar uma coisa nessa noite. O Senhor, Ele é conosco. Amém? Por que nós chegamos do outro lado? Por que nós vencemos? Porque o Senhor é conosco. Olha, a palavra do Senhor nos fala, não é? Jesus falando, olha, sem mim nada podeis fazer. Evangelho de João, capítulo 15. Sem mim nada podeis fazer. Sem o Senhor nós não podemos nada. Por que José lograva bom êxito em tudo que ele fazia? Porque mesmo estando numa terra estranha, mesmo estando num lugar onde os costumes eram diferentes, as pessoas eram diferentes, talvez alguns ali, falavam até mesmo outra língua e José talvez não entendia nada do que aquele povo falava em primeiro momento. Mas Deus era com José. Tudo que ele colocava a mão prosperava lá na casa de Potifar, prosperou lá no cárcere, porque Deus era com ele. Amém? Vamos agora para o versículo de número 37. 37. E aí então, eles dão um conselho para Faraó, e Faraó fala assim, diz assim: o conselho foi-lhe agradável a Faraó e a todos os seus oficiais. E disse Faraó aos seus oficiais:
Acharíamos, porventura, homem como este, em que há o Espírito de Deus? Depois disse Faraó a José, visto que Deus te fez saber tudo isso, ninguém há tão ajuizado e sábio como tu. Administrarás a minha casa, e a tua palavra obedecerá todo o meu povo. Somente no trono eu serei maior do que tu. Disse mais Faraó a José, vês que te faço autoridade sobre toda a terra do Egito. Então tirou o Faraó o seu anel de sinete da mão e o pôs na mão de José. Fê-lo vestir roupas de linho fino e lhe pôs no pescoço um colar de ouro e fê-lo subir no seu segundo carro. E clamavam diante dele, inclinai-vos. Desse modo o constituiu sobre toda a terra do Egito. Verso 44. Disse ainda a Faraó a José, eu sou Faraó. Contudo, sem a tua ordem, ninguém levantará mão ou pé em toda a terra do Egito. Aleluia! Veja bem, agora vamos parar para poder pensar. Se José não tivesse sido vendido como escravo, se José não tivesse tido ali as suas roupas rasgadas, se José não tivesse caminhado no deserto ali nas mãos dos ismaelitas, se José não tivesse entrado ali no cárcere, não tivesse revelado ali o sonho de Faraó, como que José estaria nessa posição agora? Como? Ele era o queridinho do papai, irmãos. Vamos entender isso? Não é? Ele era o xodó do papai, o queridinho do papai. Se ele não tivesse passado por todas essas situações difíceis, como que aquele sonho que Deus havia dado para ele lá atrás iria se realizar? Por isso, igreja, existem situações que são necessárias. Existem situações que são necessárias. Olha, havia necessidade de Jesus passar por aquela terra dos samaritanos. Havia necessidade que José sofresse todas as humilhações que ele sofreu. Aqui nesse momento Deus começa a honrar a José, começa a mudar a história de José. José foi vendido pelos seus irmãos. José, esteve ali na casa de Potifar, cuidando dos negócios, vendendo, comprando. E agora, pela misericórdia de Deus, ele é colocado ali como o primeiro abaixo de Faraó para cuidar justamente de quê? Das finanças do Egito. Ele foi colocado ali para cuidar de toda a administração do Egito. Quando as pessoas tinham fome, depois, mais à frente vai falar sobre a fome que alcançou ali o Egito. 7 anos de fome. Naqueles 7 anos de fome, os seus pais, os seus irmãos, eles foram lá no Egito para poder comprar alimento. E eles chegaram lá para comprar alimento de quem? De quem? De José. Eles tiveram que ir ali para poder comprar o alimento de José. E o que acontece quando eles chegam diante de José? O sonho se cumpre. O sonho se cumpre. Fala para você mesmo, não reclama da situação não. Tem sonho de Deus para se cumprir. Não reclama não. Tem sonho de Deus para se cumprir. Olha, às vezes a gente reclama da caminhada que está difícil. Quem já reclamou? Ixi, eu não estou sozinho nessa, não é? Às vezes nós reclamamos, mas tem sonho de Deus para se cumprir na nossa vida. Deus tem um plano para mim e para você. Agora basta saber se nós vamos querer viver os planos de Deus ou não. Nós temos esse privilégio, a oportunidade de querer andar nos caminhos de Deus ou não, de aceitar aquilo que Deus tem para nós ou não. Olha, aquele que perseverar até o fim. José aqui, olha, perseverou. Olha, tem coisas que são necessárias, irmãos.
Vamos passar para um outro texto? Agora vamos para o Novo Testamento. Atos capítulo 16. Atos 16. Olha aqui. Talvez você vai entender um pouquinho melhor agora. Atos 16. Verso 14. Aliás, verso 6. Atos 16, 6. Atos 16, 6 diz assim: E percorrendo a região frígio-galata, tendo sido o quê? Impedidos pelo Espírito Santo de pregar a palavra na Ásia, defrontando Mísia, tentaram ir para a Bitínia, mas o Espírito de Jesus, ou seja, o Espírito Santo, não permitiu. Gente, olha aqui para mim. Como que o Espírito Santo não permite pregar a palavra? Não é? Para poder pensar. Espera aí. Como que o Espírito Santo não queria que Paulo fosse para determinado lugar para poder pregar o Evangelho? O Espírito Santo não permitiu. Por quê? Porque Deus tinha outros planos. Nós podemos fazer planos, irmãos, mas a resposta certa vem do Senhor. Vem do Senhor. Ele não foi permitido. Agora, vamos lá para o versículo de número 11. Verso 11. Tendo, pois, navegado de Troade, seguimos em direção a Samocrácia. No dia seguinte, a Neápolis, e dali a Filipos, cidade da Macedônia, primeira do distrito e colônia. Nesta cidade, permanecemos alguns dias. No sábado, saímos da cidade para junto do rio, onde nos pareceu haver um lugar de oração. Assentamo-nos, falamos às mulheres que para ali tinham concorrido. Certa mulher, chamada Lídia, da cidade de Tiatira, vendedora de púrpura, temente a Deus, nos escutava. O Senhor lhe abriu o coração para atender às coisas que Paulo dizia. Depois de ser batizada, ela e toda a sua casa nos rogou, dizendo: Se julgais que eu sou fiel ao Senhor, entrai em minha casa, e aí ficai. E nos constrangeu a isso. Por quê? Que o Espírito não permitiu que eles fossem para determinado lugar? Porque aqui, olha, a conversão dessa mulher foi a primeira mulher a se converter hoje no lugar que nós conhecemos como Europa. A primeira conversão. A primeira conversão. E dali em diante o Senhor começa a fazer. Não é? Passa aí, né, talvez na sua página, na sua Bíblia está escrito no versículo 16, que aí o Espírito vai os impelir para ir para um determinado lugar. Havia ali uma moça, uma jovem, com espírito de adivinhação, e Paulo fica irritado ali, e repreende aquele espírito, e aquela moça, ela é liberta. Depois, não é, caminhando um pouquinho mais, aí no versículo 19, nós vemos aqui, vamos ler, vendo os seus senhores, que lhes desfizera a esperança do lucro, agarrando a Paulo e Silas, o arrastaram para a praça. E à presença das autoridades, e levando-os aos pretores, disseram: Estes homens, sendo judeus, perturbam a nossa cidade. E para a gente ganhar tempo, o que é que acontece? Paulo e Silas são levados para uma festa. É isso? O que é que acontece com eles? São presos. Gente, espera aí. Mas eles não estavam obedecendo o Espírito Santo? Eles não estavam fazendo a vontade de Deus? E eles foram presos. E o que acontece no cárcere? Eles começam a reclamar, murmurar e falar, não é? Por que Deus me deixou aqui nesse lugar? Eu não sou merecedor. E começou a reclamar e murmurar. Foi assim? O que eles começaram a fazer? Cantar e dar louvores a Deus. E ali aconteceu um terremoto, e ali houve a conversão daquele carcereiro. Irmãos, foi necessário Paulo e Silas obedecer à voz do Espírito Santo. Foi necessário Paulo e Silas ir preso. Para quê?
para que a vontade de Deus se cumprisse. Eu poderia citar tantos outros textos, sabe? Então, olha, há uma necessidade. Deus não perdeu o controle, não. Deus não perdeu o controle. Deus está no controle. E sabe esse momento que nós estamos vivendo? Sabe para que eu vejo isso? Sabe? Para que pessoas se convertam ao Senhor. Para que pessoas parem de dar atenção a tantas outras coisas e se voltem para Deus. E se voltem de fato e de verdade para o Senhor. E se humilhem diante de Deus. Você conhece alguém, não é, que pegou esse vírus? Acho que você conhece, você está olhando para um, não é? Você conhece alguém que talvez, não é, perdeu um ente querido? Alguém que passou muito mal? Olha, Deus está no controle de todas as coisas. Nós precisamos entender isso. Agora, o que nós precisamos ainda mais entender é que nós não podemos nos afastar do Senhor. Não podemos. Tanto José como Paulo, tanto numa prisão quanto na outra, Deus era com eles. Eu não sei, irmãos, se tem alguém aqui que está passando por alguma prisão, seja ela emocional, seja ela sentimental, eu não sei, mas o Espírito Santo nesse momento, eu creio que Ele falou com você, eu creio, e eu creio também que o Espírito Santo, da mesma forma que ele agiu através da vida de Paulo, através da vida de Silas, através ali da vida de José, e Deus era com esses homens, e eles tiveram bom êxito na sua caminhada, eu creio que Deus também quer nos dar bom êxito na nossa caminhada, mas para isso importa-nos agradar ao Senhor. O filho que ama a Deus, além de obedecer, ele quer agradar ao seu pai. Por isso, nesse momento, olha, fecha os seus olhos agora. Olha para dentro de si mesmo. Olha para você mesmo agora. Às vezes, não é? Nós, como seres humanos, às vezes queremos olhar para a vida do outro, dar notícia da vida do outro. Olha para você. Olha para você. Todos esses homens que eu citei, homens como eu e você, tinham o Espírito Santo, assim como eu e você, nós temos também. Mas a diferença talvez é que eles confiaram em Deus de uma forma, assim, talvez até mesmo sobrenatural. Mas essa confiança em Deus também, ela está liberada para mim e para você. Confia no Senhor, o Senhor é com você. Eu quero te dizer isso mais uma vez. Eu e você, nós somos salvos através do sangue de Jesus. Se você que talvez ainda não passou pelo batismo nas águas, e ainda não se aliançou de fato, de verdade com o Senhor, segundo está escrito nas Sagradas Escrituras, olha, esse mês você pode fazer isso. Você pode afirmar a sua aliança com Cristo. Mas você, que já firmou essa aliança, através do batismo nas águas, Deus é com você, meu irmão. Deus é com você. Talvez o diabo está tentando, olha, colocar à sua volta uma teia, um laço, uma rede, uma armadilha, para tentar, olha, te levar para ele. Mas eu quero te dizer que Deus é com você. Deus é com você. No nome de Jesus, não caia nas armadilhas de Satanás. Não caia, olha, naquilo que Satanás talvez está tentando se levantar e tentando te desanimar e tentando te levar por caminhos tortuosos. José andou por caminhos que talvez ele não tinha planejado. Paulo andou por caminhos que talvez também não tinha planejado. Silas a mesma coisa. Mas Deus era com eles. Assim Deus é com você. Se você sentir necessidade, sai do seu lugar, vem aqui no altar.
Igreja com os olhos fechados. Se ponha de pé. Talvez você está desesperançoso. Está pensando, olha, Deus se esqueceu de mim. Olha, essa situação não tem jeito. Olha, parece que eu estou morrendo espiritualmente. Talvez você está pensando que você está frio. Talvez até mesmo está tentando, não é? Culpar os seus irmãos, como talvez José poderia ter tentado culpar. Talvez Paulo e Silas poderiam ter pensado, olha, o que eu vim fazer aqui nesse lugar? Eu queria ir para outro lugar, mas o Espírito Santo me trouxe aqui para essa terra, me trouxe aqui para esse lugar, e eu aqui agora estou preso nessa prisão, estou aqui sofrendo essa situação. Eles foram chicoteados. Talvez você está sendo chicoteado agora, meu irmão, pelo diabo, chicoteando a sua mente, pensando, olha, você é um derrotado, você é uma derrotada, você não consegue, Deus te abandonou. Em nome de Jesus, olha, Deus tem uma história comigo e com você. Deus tem uma história com você. Deus tem uma história com a sua casa, com a sua família. Deus tem história com seus pais. Deus tem uma história com seus filhos. Deus tem uma história com a sua esposa, com o seu marido. Deus tem uma história com você, meu irmão. Uma história com a sua história. Oh, aleluia! Entrega teus caminhos ao Senhor. Confia nele. Confia no Senhor. Confia. Sai do seu lugar. Se junte a esses irmãos que estão aqui, se dobrando diante do Senhor. Você não vai se dobrar diante de homens. Você está se dobrando no altar de Deus. No altar que Deus se faz presente através da adoração, através do louvor, através da vida, da minha vida, como atalaia de Deus aqui para você. Você que está em casa agora, está sendo tocado pelo Espírito Santo, procure um lugar reservado na sua casa, para você se dobrar diante de Deus. Vai para o seu lugar de oração, se dobra ali diante de Deus, a presença do Senhor. Clame agora a Deus, peça perdão ao Senhor pelas murmurações, pelas reclamações. Peça perdão ao Senhor, porque talvez você não está entendendo quais são os caminhos que Ele está te levando a caminhar. José não entendeu, Paulo e Silas não entenderam. Eu creio que talvez nem Jacó entendeu quando ele chega ali diante de José. Quando ele chega no Egito ali diante de José, ele ficou sem entender talvez aquilo que Deus havia feito, mas Deus fez por amor àquele povo. E Deus está fazendo na minha vida, na sua vida, por amor a cada um de nós. Oh, aleluia. Oh, para sempre, teu é o domínio e o poder. Amém, amém. Eu creio que nessa noite, talvez pelas incompreensões de cada situação na caminhada, há uma necessidade de conserto. Há uma necessidade. Porque às vezes nós não compreendemos. Jesus ele falou com os seus discípulos e com a multidão através de parábolas, mas a revelação das parábolas ele trouxe aos seus discípulos, aqueles que estavam mais próximos. Talvez os desígnios de Deus na sua vida estão como parábolas, e você não está entendendo nada. Mas eu quero te convidar a se aproximar de Jesus e se tornar um dos 12 discípulos, um dos 3 discípulos, ou até mesmo como João, o único discípulo que se achegou ao Senhor e ouviu as batidas do seu coração. Porque nesta posição você vai poder entender aquilo que Deus tem com você. Você vai poder entender quais são os desígnios que Deus tem com você. Mas é preciso se achegar. A multidão não recebe revelação.
não revelação profunda. Se chega a Deus, se achega ao Senhor. Essa noite talvez é a sua oportunidade de se achegar, de se achegar. Por isso, antes de eu orar, eu quero te fazer mais esse convite, essa oportunidade. No reino de Deus nós temos oportunidades. Tudo que fazemos para Deus é através das oportunidades que Deus nos dá. Sai do seu lugar e vem fazer parte, se achegar a Deus, se achegar a Deus. A palavra do Senhor nos fala que aquele que se envergonhar do Senhor, ele também, no último dia, ele vai se envergonhar. Não perca essa oportunidade, não. Eu já vou orar, eu já vou orar. Sai do seu lugar. Oh Pai Todo-Poderoso, oh Deus querido, Deus Santo, Deus fiel, eu te apresento, Senhor, essas pessoas que estão aqui à frente, Pai, que querem, meu Deus amado, oh Deus, entender quais são os desígnios que o Senhor tem para elas, que querem entender, meu Deus amado, que, ó Deus, as pedras, meu Deus, do caminho, Senhor, são os degraus que o Senhor está construindo, Pai, para nos fazer chegar, ó Deus amado, a um lugar melhor, a um lugar mais alto, Senhor. Que as pedras do caminho, Senhor, são experiências que o Senhor nos dá, ó Pai amado, para vivermos, ó Deus, o Teu sobrenatural. Ó Deus, em nome de Jesus, Pai, em nome de Jesus, Pai Todo-Poderoso, que possamos, Deus, nos achegar a Ti, Senhor, nos achegar a Ti, Senhor. Ó Deus, em nome de Jesus, toma cada vida aqui nas Tuas mãos. Assim, meu Deus, como foi na vida de José, na vida de Paulo e de Silas, Pai, eu sei, meu Deus, que o Senhor também é, meu Deus, na vida destas pessoas, Pai, e que no momento certo, Senhor, eles vão se regozijar no Senhor, como José se regozijou, como, meu Deus, Paulo e Silas, Pai amado, puderam, meu Deus, ver coisas, meu Deus, transformadoras, não apenas em suas vidas, Pai, mas na vida de todos aqueles que estavam à sua volta. Deus, que cada um que aqui está, Senhor, possa ver, meu Deus amado, o Teu agir, possa ver, meu Deus, os Teus milagres, possam ver, Senhor, ó Pai amado, o céu se abrindo, Deus amado, e o milagre acontecendo, Pai, e vidas sendo transformadas através dos Seus testemunhos, através da sua vida, através, ó Deus, daquilo que o Senhor já está fazendo, Pai, na vida de cada um, em nome de Jesus, em nome de Jesus, em nome de Jesus. Vamos louvar ao Senhor. Declare que só o Senhor é santo. Declare que Ele é o Santo de Israel. Ele é o Santo da minha vida e da sua vida. É o nosso Deus Todo-Poderoso. Que não há outro como Ele na nossa vida. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Só Tu és santo. Declare. Só Tu és santo. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Tu. Não há outro como Jesus. Louve ao Senhor com as suas palmas.